O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois que os magos partiram, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José e lhe disse: Levanta-te, pega o menino e sua mãe e foge para o Egito. Fica lá até que eu te avise, porque Herodes vai procurar o menino para matá-lo. José levantou-se de noite, pegou o menino e sua mãe e partiu para o Egito. Ali ficou até a morte de Herodes, para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta: do Egito chamei o meu filho. Quando Herodes percebeu que os magos o haviam enganado, ficou muito furioso. Mandou matar todos os meninos de Belém e de todo o território vizinho de 2 anos para baixo, exatamente conforme o tempo indicado pelos magos. Então, se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias. Ouviu-se um grito em Ramá, choro e grande lamento. É Raquel que chora seus filhos e não quer ser consolada, porque eles não existem mais. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, a gente sempre tem muito a aprender da Igreja, nossa mãe, que sempre proclamou que esses meninos que foram mortos por Herodes, porque ele queria matar Jesus e não sabia qual daqueles meninos era Jesus, então manda matar todos. A Igreja sempre proclamou que esses meninos são mártires. E aqui fica a nossa pergunta, como que esses meninos podem ser mártires? Eles não eram cristãos, eles não professaram a fé, eles talvez estavam começando a falar, crianças de 2 anos para baixo, alguns já falavam, outros não, aquelas coisas de criança, Então como que se pode dar o título de mártires para eles? E a razão é que o mártir sempre ele é objeto de ódio daqueles que querem eliminar o nome de Cristo da face da terra, ou procurando eliminar diretamente a fé cristã, como em muitos lugares do mundo ainda hoje acontece. A gente talvez não tenha muita consciência, mas desde que começou o século XXI, a cada ano morrem mais cristãos martirizados do que todos os cristãos que morreram martirizados nos primeiros 300 anos do cristianismo, em números. Então, ainda existem muitos martírios. E o que os inimigos da fé procuram arrancar é justamente a presença de Cristo do meio deles. Porque a fé é mais do que um conjunto de ideias, é mais do que uma filosofia, uma moral, é a vida de Cristo que vive em nós, pelo Espírito Santo que foi derramado em nós. E por isso, esse intento de interromper essa vida, como também no caso de Herodes, um intento inútil, porque justamente Cristo veio nos trazer uma vida que, como diz São Paulo, nem a morte, nem a perseguição, nem a espada, nada pode tirar, nada pode acabar com essa vida.
Então, o mártir, justamente, ele se torna testemunha de uma vida que é mais forte que a morte. Cristo não foi atingido por esse intento louco de Herodes, mas na intenção do coração de Herodes, cada uma dessas crianças que morreu era Jesus, cada uma era Cristo. E o ódio dedicado a cada uma delas, na verdade, era o ódio dedicado a uma só criança, a um só menino, que era Jesus. Então, esses meninos, essas crianças, mesmo de uma forma inconsciente, participaram dessa paixão de Cristo, né? Desse sofrimento de Cristo, dessa rejeição que o mundo faz a Cristo, desde que Ele veio ao mundo até o final dos tempos, e que passa por nós também. Nós, muitas vezes, e talvez aqui no Brasil seja difícil que a gente morra mártir por alguém que nos assassine por ódio à fé cristã, mas existe esse pequeno assassinato por envenenamento cotidiano que vai nos tirando a nossa fé um pouquinho a cada dia e que está difuso por aí em todas as coisas do ambiente onde a gente vive, a cultura a qual a gente não pode deixar de ter contato do mundo, vai gotejando pouco a pouco um veneno de morte, que vai pouco a pouco nos roubando a fé. E ali, de vez em quando a pessoa menos percebe, ela já começa a pensar: eu já não tenho mais a mesma fé, eu não acredito mais no que eu acreditava, eu já duvido das coisas que a igreja me ensina, já não concordo. Então, essa pessoa ali já está começando a experimentar os efeitos paralisantes desse envenenamento cotidiano, e que, de certo modo, é mais eficaz para matar a fé do que um martírio aberto, porque a perseguição aberta desperta no ser humano aquela coragem de vamos resistir, não vamos deixar que arranquem a nossa fé. Mas esse veneno cotidiano que é imperceptível vai matando a nossa fé aos poucos, de modo que chega um momento em que a gente olha para o próprio coração e não encontra mais a fé viva ali. Por isso, irmãos e irmãs, ser cristão é sempre ser mártir, é sempre ser objeto do ódio do mundo, que quer varrer o nome de Cristo da face da terra. E quanto mais a gente se dê conta disso, que a perseguição, o ódio, não são fatos extraordinários, mas são parte da nossa condição inevitável, habitual no mundo. Como Jesus tantas vezes nos diz no Evangelho, quanto mais a gente se dê conta disso, quanto mais a gente tenha consciência disso, mais a gente vai poder pedir a Nosso Senhor essa fortaleza dos mártires, que dão o testemunho de Cristo, que dizem: aqui o mundo, com todo o seu poder, não tem poder para tirar a minha fé, porque a minha fé
é o testemunho de uma vida que vive em mim, uma vida que a morte não pode tirar. Peçamos essa fortaleza dos mártires para dar testemunho de Cristo nessa Eucaristia, alimento dos mártires que vamos receber.